Os Bragança estão no cerne da história de Portugal. O trono que tinham se foi, mas a história deles segue viva na memória do povo, no legado de uma nação e na vida discreta de seus descendentes. A Dinastia de Bragança. Uma dinastia que ascendeu ao poder no século XVII, alcançando o trono e construindo um império de proporções continentais. Eles consolidaram seu poder por meio de alianças e guerras, resistiram a revoluções e exílios e deixaram sua marca tanto na Europa quanto no Novo Mundo. A história deles começou com os duques de Bragança, passou por reis e imperadores, revolução e exílio, e hoje está nas mãos de seus descendentes modernos que carregam seu nome ainda no século XXI. A dinastia de Bragança remonta ao século XV com Afonso, um filho ilegítimo do rei Dom João I de Portugal. Nascido com sangue real, porém longe da linhagem legítima, Afonso permaneceu às margens do poder. A dinastia de Bragança. Com habilidade e estratégia e casamentos que o conectaram às famílias mais poderosas de Portugal, ele garantiu um legado que moldou o futuro da monarquia da nação. O nome da família deriva do Condado de Bragança, uma região estratégica e de solo fértil que fica no noroeste de Portugal. Em 1442, o rei Dom Afonso V deu a Afonso o título de Duque de Bragança, fundando assim oficialmente a Casa Ducal, que dominaria a nobreza portuguesa por séculos. Os Bragança eram mais do que nobres, eles eram influentes, possuíam terras e eram exímios na política. Suas terras se estendiam por todo o reino, suas alianças os ligavam à coroa e a influência que exerciam na corte era incomparável. No decorrer das gerações, eles acumularam riquezas, prestígio e poder que rivalizavam com os dos reis. Para entender como a dinastia de Bragança chegou ao poder e conquistou o trono, precisamos retornar aos dias finais da dinastia de Ávies. Em 1557, uma criança ascendeu ao trono de Portugal. Seu nome era Sebastião. Desde sua coroação, ele foi educado ouvindo contos de cruzadas e conquistas, sendo convencido de que Deus o havia escolhido por sua grandeza. Com apenas 24 anos, Sebastião atravessou o mar com seu exército em busca de glória lutando contra os mouros no Marrocos. Porém, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, o sonho se tornou uma tragédia. O rei foi morto no campo de batalha e seu corpo nunca foi encontrado. Não tendo deixado um herdeiro, Portugal ficou à deriva, vulnerável às potências estrangeiras. Apesar disso, o povo de Portugal se recusou a acreditar na morte do seu jovem rei. Boatos de que Sebastião havia sobrevivido e que ele retornaria em meio ao nevoeiro da manhã para salvar seu reino começaram a surgir. Esta esperança, esta lenda, ficou conhecida como Sebastianismo. Um mito tão poderoso que perdurou durante séculos, inspirando rebeliões e a crença inabalável de que o rei perdido de Portugal iria governar de novo.
A morte de Sebastião marcou o fim da dinastia de Aves, abrindo espaço para que os Habsburgo da Espanha reivindicassem a coroa portuguesa, uma união que colocaria Portugal sob o domínio espanhol durante 6 décadas. Apesar do país manter suas próprias leis, idioma e domínios, os reis espanhóis priorizavam suas próprias guerras e ambições. As guerras esvaziaram os cofres do reino e os neerlandeses e ingleses atacaram as colônias de Portugal. O comércio foi afetado e o ressentimento cresceu tanto entre a nobreza quanto entre o povo. Em 1640, a Espanha estava enfraquecida devido a guerras na Europa e revoltas na Catalunha. A nobreza portuguesa aproveitou essa chance para tramar uma rebelião nas ruas de Lisboa. O líder escolhido por eles foi João II, o 8º Duque de Bragança, um nobre com laços sanguíneos com a monarquia. Ele foi coroado Dom João IV, rei de Portugal, conhecido como o Restaurador, e guiou a nação rumo à liberdade do domínio dos Habsburgo da Espanha ao dar fim à União Ibérica, que durou 60 anos, na qual Portugal e Espanha compartilhavam o mesmo monarca. A independência de Portugal foi reconquistada e a Casa de Bragança nasceu, uma dinastia que sobreviveria e moldaria o país durante muitos séculos. Com Dom João IV em diante, os Bragança governaram Portugal atravessando séculos de riqueza, dificuldades e transformações. O rei havia herdado sua pretensão ao trono de sua avó. A infanta Catarina de Portugal, duquesa de Bragança, era neta do rei Dom Manuel I. Seu casamento com Luísa de Gusmão, que era de uma das famílias mais poderosas da nobreza espanhola, uniu Portugal e Espanha com laços de sangue, mesmo as duas nações sendo rivais. Os dois tiveram 4 filhos, que expandiram a dinastia para as grandes cortes da Europa. A filha deles, Catarina de Bragança, viria a se tornar a rainha da Inglaterra depois de se casar com o rei Charles II, levando consigo para a Inglaterra a colônia portuguesa de Mumbai como um dote, um presente que mudou o futuro do Império Britânico. Dentre seus filhos, foi Afonso VI, o Vitorioso, quem herdou o trono. Porém, seu reinado foi marcado por instabilidade e desavenças pessoais. Seu casamento com Maria Francisca de Saboia foi anulado e sua coroa foi tomada por seu irmão. Dom Pedro II, conhecido como o Pacífico, tornou-se rei em 1683. Diferente de seu irmão, Pedro teve um reinado de grande estabilidade. Ele fortaleceu a monarquia de Portugal, assegurando alianças por meio de casamentos e estabeleceu as bases para uma corte próspera. Seu casamento com Maria Sofia de Neuburgo gerou 4 crianças, incluindo João V, um rei cujo reinado cativou a Europa. Dom João V, o Magnânimo, governou Portugal durante sua Era de Ouro. Em uma região montanhosa do Brasil chamada Minas Gerais,
colonos e escravos descobriram grandes depósitos de ouro. Isso ocorreu no final do século XVII, durante o reinado de Dom João V. Essa corrida do ouro trouxe mudanças tanto para a colônia quanto para o reino. Mas como Portugal na Europa se tornou tão próximo do Brasil, essa terra tão distante e exótica do outro lado do Atlântico? Foi durante os séculos XV e XVI, quando Portugal era a maior potência marítima do mundo. Foi uma era de grandes exploradores como Vasco da Gama e Bartolomeu Dias. O Brasil se juntou aos domínios portugueses em 1500, quando Pedro Álvares Cabral reivindicou essas terras para Portugal durante suas viagens pelo Atlântico. Durante as décadas seguintes, os colonos criaram plantações de cana-de-açúcar e cidades costeiras, transformando o Brasil na América em uma de suas colônias mais rentáveis. Dezenas de milhares de pessoas adentraram o interior do Brasil em busca desse tesouro. No seu auge, o Brasil se tornou a maior fonte de ouro do mundo e a coroa ficou com uma parte dele. Com a lei do quinto real, 1/5 de todo o ouro extraído ia direto para Lisboa. Historiadores estimam que metade de todo o ouro minerado nas Américas durante o século XVIII veio do Brasil. Com essa fortuna, Dom João V remodelou Portugal. Ele transformou Lisboa em uma cidade esplendorosa, adornando-a com palácios, monastérios e obras de arte que equivaliam em grandezas de Roma e Viena. A Casa de Bragança gastou muito dinheiro reformando palácios. Esses palácios foram renovados incorporando elementos do estilo renascentista e depois do estilo barroco. Isso trouxe cultura. Uma cultura financiada pelo ouro extraído das minas do Brasil. Os Bragança fizeram muito por ambas as culturas tão distantes, porém tão próximas que sempre foram as culturas de Portugal e do Brasil. Por meio de casamentos e alianças, os Bragança não foram apenas os governantes de Portugal. Eles se tornaram atores importantes no grande palco da política europeia. Suas filhas se casaram com reis, seus filhos usaram coroas e sua dinastia esteve lado a lado com os Habsburgo e os Bourbon. O rei Dom José I, que reinou entre 1750 e 1777, governou por um período tanto de desastre quanto de reforma. Conhecido como Rei Músico, ele amava música, teatro e caça. Porém, ele deixava os assuntos de Estado para o seu poderoso ministro, o Marquês de Pombal. Durante seu reinado, Portugal passou pelo devastador Cisma de Lisboa de 1755, que destruiu grande parte da capital. Mas, sob a ousada e inovadora liderança do Marquês de Pombal, a cidade foi reconstruída e modernizada. Mesmo estando afastado dessas questões, as reformas feitas em nome de Dom José deixaram uma marca duradoura em Portugal. Do outro lado do Atlântico, um império esperava.
Quando a corte real portuguesa teve de enfrentar a invasão de Napoleão em 1807, os Bragança tomaram uma atitude audaciosa e inédita. Eles fugiram para o Brasil, transformando a colônia em um novo centro de poder. Liderados pelo príncipe regente João VI, a família navegou por milhares de quilômetros, levando consigo a corte, o tesouro e a expectativa de uma nova atuação imperial nas Américas. O que era antes uma colônia distante subitamente se transformou no centro do Império Português. A Casa de Bragança fugiu para o Brasil. Eles foram ao Brasil porque tinham lá muitas terras e negociose se exilaram lá. No Brasil, os Bragança transformaram as cidades, construíram instituições e modernizaram a administração. Eles abriram os portos, estimularam o comércio e fomentaram o crescimento cultural, criando assim as bases de uma nação. A presença deles elevou o Brasil de colônia a reino sob o estandarte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas a história não acabou por aí. Dom Pedro I, o filho de Dom João VI, declarou a independência do Brasil em 1822 e aclamou a si como imperador do Brasil. O nome Bragança atravessou continentes e agora governava não somente na Europa, como também no vasto e vibrante Novo Mundo. Duas coroas, dois continentes, uma linhagem. Uma dinastia que cruzou o oceano. Durante 14 anos, o Rio de Janeiro foi sendo transformado. Ao deixar de ser uma colônia distante, ele se tornou a capital de um império global. Palácios e prédios públicos foram construídos, ruas foram modernizadas e a cidade se encheu de vida. Dom João VI abriu os portos para o comércio com o mundo, quebrando séculos de restrições coloniais e revitalizando a economia brasileira. Ele fundou a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e a Academia de Belas Artes, incentivando a ciência, a literatura e as artes no Brasil, enquanto conectava as tradições locais com as influências europeias. Em 1815, o Brasil foi elevado ao mesmo status de Portugal, um reconhecimento pelo seu crescente poder e importância. Os Bragança haviam plantado as sementes de uma nação moderna. Em 1821, com o fim da ameaça francesa e com as revoluções liberais, Dom João VI teve que retornar a Portugal. Os Bragança foram para casa, levando de volta não apenas a monarquia, mas também a experiência, as reformas e a visão que haviam cultivado no Brasil. O retorno deles foi o início de um novo capítulo para Portugal, um capítulo de reconstrução, modernização e de uma soberania renovada. As sucessões em Portugal nunca foram simples. Quando o rei Dom João VI morreu em 1826, seu filho Pedro enfrentou um dilema singular. Já como Dom Pedro I, o imperador do Brasil, ele chegou a ser Pedro IV de Portugal por um breve período. No entanto, dois tronos separados por um oceano não podiam ser ocupados por um único homem. Pedro abdicou em favor de sua filha mais velha, Maria da Glória, uma criança destinada a se tornar a rainha Dona Maria II. Para assegurar seu reinado, Pedro elaborou uma carta constitucional na esperança de consolidar os ideais da monarquia constitucional e de um governo moderno. Mas nem todos concordaram com isso.
O tio dela, Miguel, filho mais novo de Dom João VI, rejeitou a Constituição e tomou o poder em 1828, declarando a si mesmo como monarca absoluto. Miguel aboliu a reforma constitucional e reinstaurou o absolutismo. Para seus seguidores, ele era um defensor da tradição e do trono. Para seus adversários, ele era um usurpador. Portugal mergulhou em uma guerra civil. Irmãos lutaram contra irmãos, vizinhos lutaram contra vizinhos. De um lado estavam os miguelistas, lutando pelo sonho de uma monarquia absoluta. Do outro, os liberais, leais a Maria II e à Constituição. Saindo do exílio, Pedro retornou à Europa após renunciar ao trono do Brasil para liderar um exército em favor de sua filha. Em 1832, ele aportou em Açores e depois foi ao norte de Portugal, lançando a campanha que decidiria o futuro da nação. Após 2 anos de um conflito brutal, com cercos, fome e batalhas árduas, o exército liberal triunfou. Em 1834, Miguel foi obrigado a se exilar e Maria II foi restituída como rainha. No fim do século XIX, o futuro da monarquia brasileira esteve nas mãos da princesa Isabel, a filha do imperador Dom Pedro II. O casamento dela com o príncipe francês Gaston de Orleans criou um novo ramo da dinastia, os Orleans e Bragança. Uma família que carregaria a pretensão ao trono no século XX, porém que jamais iria reinar. A união do casal teve algumas controvérsias. A princesa Isabel era admirada pelo povo, especialmente por ser uma abolicionista. A elite agrária a odiava e eles odiavam Gaston ainda mais. Ele foi chamado de arrogante e estrangeiro e foi acusado de uma incompetência militar durante a Guerra do Paraguai. Esse foi o conflito mais letal da história da América do Sul. Entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai uniram forças contra o Paraguai. Essa guerra devastou a região. O Paraguai perdeu grande parte de sua população masculina e o Brasil pagou caro tanto em sangue quanto em dinheiro. Enquanto a marinha ganhava prestígio, o exército imperial, que tinha tropas comandadas por Gaston, foi aterrorizado por erros táticos e derrotas humilhantes. Para os críticos, a corte francesa se tornou o bode expiatório perfeito. Eles diziam que essa era a prova de que o príncipe estrangeiro jamais deveria guiar os rumos do Brasil. Em 1888, Isabel esteve de frente com a decisão mais importante de sua vida. Como regente, ela assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Gaston a alertou: não a assine, Isabel, esse pode ser o fim da monarquia. E ele estava certo. A lei a transformou na heroína do povo, mas também em uma inimiga dos mais poderosos donos de terras do Brasil. Um ano depois, em 1889, o Império ruiu. Dom Pedro II, exausto e doente, se recusou a resistir ao golpe militar. Em poucos dias, a família real foi enviada ao exílio, deixando o Brasil para trás, talvez para sempre. Na Europa, Isabel e Gaston tentaram manter uma vida de alto padrão, porém o dinheiro era escasso e a política em sua terra natal continuou sem ela. Seus filhos, no entanto, cresceram como príncipes no exílio, todos sob a sombra da coroa que jamais usariam.
Alguns deles até tentaram voltar, como o Príncipe Luís em 1907, cuja chegada ao Rio de Janeiro causou grande comoção antes que o governo republicano o forçasse a dar meia volta. Após a morte de Isabel em 1921, a pretensão ao trono passou para seus descendentes. Mas a família estava dividida. Esse direito pertencia ao filho mais velho, Pedro de Alcântara, que havia renunciado da sua pretensão para se casar por amor, ou do neto dela, Pedro Henrique, filho do príncipe Luís, que representava uma linha sucessória mais rigorosa e tradicional. A queda do Império do Brasil foi rápida. Em novembro de 1889, um grupo de oficiais militares insatisfeitos, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, realizou um golpe de Estado no Rio de Janeiro. O ressentimento deles havia crescido após serem desprezados pelo imperador Dom Pedro II durante anos e pela abolição da escravidão no ano anterior, que havia desagradado a elite abastada do Brasil. O golpe ocorreu quase sem derramamento de sangue. Tropas adentraram a cidade, ocuparam prédios do governo e declararam a abolição da monarquia. Dom Pedro II, cansado e debilitado, não ofereceu resistência. Naquela mesma noite, ele foi informado de que deveria deixar o Brasil imediatamente. Poucos dias depois, a família imperial embarcou em um navio rumo à Europa, sendo privados de sua coroa e de sua pátria. Isso deu fim à dinastia de Bragança no Brasil. O império guiou a nação por sua independência na prosperidade e na crise, mas em apenas um dia ele foi posto de lado e substituído pela República. O século XIX foi um período de progresso e de reviravoltas para Portugal. A dinastia de Bragança, outrora restauradora da independência, se deparou com um mundo em mudança. Monarquias constitucionais, revoluções liberais e ideais republicanos tomaram conta da Europa, e em Portugal não foi diferente. O reino passava por dificuldades econômicas, instabilidade política e pressão por modernização. Os monarcas caminhavam em uma tênue linha entre a tradição e a reforma. Algumas pessoas viam eles como símbolos de união, outros como relíquias de uma era em esquecimento. O rei Carlos I, que ascendeu ao trono em 1889, tentou guiar a nação por essas águas turbulentas. Ele tentou realizar reformas financeiras, expandir as colônias na África e trazer estabilidade ao governo. No entanto, o reinado dele foi manchado por escândalos, corrupção e insatisfação popular. No início do século XX, o sentimento republicano começou a crescer. Movimentos de oposição acusaram a monarquia de extravagâncias, enquanto o povo enfrentava pobreza e instabilidade. A tensão em Lisboa era palpável. Foi então que chegou o dia 1º de fevereiro de 1908. Enquanto o rei Carlos transitava em uma carruagem aberta pela capital com sua família, assassinos o atacaram. Em plena luz do dia, o rei foi morto a tiros, junto com seu filho mais velho, Luís Felipe, que foi fatalmente ferido. O evento ficou conhecido como Regicídio de 1908. Foi um momento chocante que abalou os pilares da monarquia. O trono foi passado para o jovem Manuel II, de apenas 18 anos. Chamado de o Rei Patriota, ele reinou com boas intenções, mas por pouco tempo. Seus esforços para acalmar a divisão política não puderam parar as marés da mudança.
Em 1910, uma revolução eclodiu em Lisboa. A monarquia foi derrubada e a república foi proclamada. Portugal entrou em uma nova era e os Bragança foram forçados a se exilar. Exilando-se na Inglaterra e na França, Manuel II tornou-se um rei sem coroa, vivendo uma vida tranquila dedicada aos livros e à caridade. Porém, afastado para sempre do trono, ele jamais voltaria a reinar. Quando ele morreu em 1932 sem deixar filhos, a dinastia parecia estar acabada. Mas havia mais uma reviravolta aguardada. Anos antes, Manuel assinou o Pacto de Paris, uma reconciliação histórica com seu primo Duarte Nuno de Bragança, descendente do antigo ramo miguelista. Com a morte de Manuel, Duarte Nuno se tornou o chefe da Casa Real de forma incontestável. Os Bragança perderam seu reino, porém, a família resistiu. Apesar da coroa ter sido extinta, os Bragança sobreviveram. Atualmente, o chefe da família é Dom Duarte Pio, o Duque de Bragança, um homem que carrega tanto o sangue real português quanto o brasileiro. Sua mãe era uma princesa da família dos Orleans e Bragança do Brasil, o que reconectou dois tronos que um dia foram separados por um oceano. Em 1995, Duarte se casou com Isabel de Herédia no primeiro casamento real de Portugal em quase um século. Um evento que levou milhares de pessoas das ruas de Lisboa e foi televisionado para toda a nação. Juntos, eles tiveram 3 filhos: Afonso, o príncipe da Beira, Maria Francisca, a duquesa de Coimbra, e Diniz, o duque do Porto. Esses títulos, que ecoam séculos de tradição, foram transmitidos pela lei dinástica, mesmo que não haja um trono a ser ocupado. Eles não governam. Portugal continua sendo uma república. Porém, os Bragança representam mais do que a política. Eles são embaixadores culturais, patronos de caridades e símbolos do passado de Portugal. Dom Duarte deu seu apoio a causas como a independência de Timor-Leste e a projetos humanitários em países lusófonos. A família dele mantém vivas as tradições, as honras e a história de uma dinastia real que no passado governou Portugal e Brasil. De duques irrelevantes a reis coroados com audácia. Das grandes riquezas do Brasil à turbulência de revoluções. Os Bragança moldaram o destino de Portugal durante quase 3 séculos. Os Bragança deixaram um legado cultural, com o idioma português, com escolas de latim, com prédios do período barroco, principalmente os grandes palácios. Um patrimônio artístico incalculável. Tudo isso pago com o ouro extraído de todas as suas colônias, pois a Casa de Bragança era quem administrava todos esses territórios. No caso de Portugal, temos como bons exemplos a Biblioteca Joanina na Universidade de Coimbra, uma bela construção do período barroca, e inúmeros palácios por todo o país.
É verdade que existem muitos mapas secretos que continham novas rotas, como os que os portugueses usaram para alcançar as ilhas de Cabo Verde e usá-las como cabeça de praia para explorar suas colônias na África, assim como fez com o Brasil. Eles chegam, dão trabalho aos indígenas, trazem colonos portugueses, realizam comércio e essas culturas prosperam. E também é verdade, e não podemos nos esquecer, de que, na prática, os reinos estão saqueando recursos. Porém, eles também cederam um patrimônio cultural a alguns lugares onde, às vezes, não haviam chegado coisas como a matemática e também outras expressões, como a arte renascentista e o barroco. Eles governaram por entre triunfos e tragédias, por entre lutas por independência e o nascimento de impérios. O trono que tinham se foi. Mas a história deles segue viva na memória do povo, no legado de uma nação e na vida discreta de seus descendentes. Exilados e sem um trono, os Bragança ainda caminham entre nós, não como governantes, mas como guardiões de uma memória. Uma dinastia ligada para sempre à alma de Portugal.